Olá! No programa OAB na TV desta semana iremos falar sobre direito bancário. Afinal, esta é uma das áreas com maiores demandas no Poder Judiciário brasileiro por conta da morosidade e de outros assuntos que nós iremos conversar hoje aqui no programa OAB na TV. Por isso, iremos receber o presidente da Comissão de Direito Bancário da OAB aqui de Itajaí, Dr. Álvaro Cassetari. Além de acompanhar o programa OAB na TV, aqui na TV Câmara você também acompanha as entrevistas completas no nosso canal do YouTube da OAB Subseção Itajaí, no Facebook e também no Instagram da OAB Subseção Itajaí. Lembrando que neste ano o formato do programa OAB na TV é um pouco diferente. Nosso convidado está do outro lado da telinha e hoje o nosso entrevistado é o presidente da Comissão de Direito Bancário aqui da Subseção, Dr. Álvaro Cassetari. Doutor, obrigada por participar aqui conosco dessa entrevista no programa OAB na TV. Obrigado Luana. Quero, antes de tudo, agradecer a Subseção de Itajaí, na pessoa do seu presidente, Dr. Renato Felipe de Souza. Quero agradecer a você pelo convite, a toda a equipe sua do programa OAB na TV. A gente que agradece e começa já a falar desse assunto, esse assunto bastante amplo, né, ainda pouco debatido, de acesso à comunidade, e esse é um canal bem importante que a gente tem aqui para esclarecer algumas dúvidas, porque a gente acompanha muitas mudanças na área do direito bancário, mas antes de a gente falar um pouquinho mais sobre o direito bancário em si, a gente precisa entender o sistema financeiro no Brasil. Ele é considerado um dos melhores do mundo, mas tem muitos problemas, né? Por conta disso também, que hoje está lá no topo do ranking das maiores demandas do judiciário, né? Verdade. Veja, nós poderíamos dividir em um lado positivo e um lado negativo, né? O lado positivo do sistema financeiro no Brasil é que ele é muito bem estruturado, né? Nós estamos falando, eu falo isso comparando no nível global, né? Ou seja, as pessoas, talvez o brasileiro não tenha ideia, né? O brasileiro tem o costume de, às vezes, criticar muito a estrutura administrativa do Brasil de um modo geral, e às vezes as pessoas não percebem o quão bem estruturado é o nosso sistema financeiro no Brasil. Tá? Então, por um lado, nós temos um sistema que faz frente a planos econômicos internos de formas variáveis, que nós já tivemos ao longo de anos. Entre tantas crises externas, como nós tivemos a crise nos Estados Unidos, principalmente em 2008, né, que nós tivemos o estouro de uma bolha imobiliária e financeira nos Estados Unidos, e o Brasil se comportou muito bem diante desse cenário internacional. Isso se deve a esse sistema muito bem estruturado. O lado negativo é que, por diversos motivos, econômico, financeiro, social, cultural, enfim, histórico, jurídico também, né, jurídico tanto na evolução legislativa como, às vezes, alguns tropeços da própria jurisprudência, nós acabamos nos deparando com alguns abusos, né, extremamente graves que acabam afetando a ordem econômica. E quando a gente fala desses problemas, desses abusos, a gente tem alguém que fiscaliza, alguém que cobra melhorias nessa área? Veja, vamos falar de papel, de competência, né? Se nós fôssemos utilizar a competência no Brasil é do Banco Central, né? Primeiro, para entender, né, o Banco Central é aquele que detém a competência, com base lá no seu artigo 8º da Lei 4.595, lá de 1964, que nós chamamos de reforma bancária, Lei da Reforma Bancária. Ela estabelece a competência do Banco Central para gerir isso. Evidentemente que ele não é único, né? Nós temos o Copom, nós temos, enfim, outros entes que fazem parte disso. Mas, em tese, quem participa dessa administração da política econômica no Brasil é o Banco Central. Como qualquer outro banco central, inclusive, banco de reserva, ou autoridade monetária, como é chamado em algum outro país, é o Banco Central que define a política monetária e que regula as taxas de juros, câmbio, interfere no mercado, avalia riscos, efetua a negociação de papéis do Tesouro, enfim. A questão é que, muitas vezes, o papel do Banco Central ele tem se restringido na prática, mais na administração mesmo das instituições financeiras, né? Até porque
Lembrando, muitas vezes um tomador de empréstimo, ele chega diante de um banco, ele acha que o banco está fazendo um grande favor para ele, e não é, né? As instituições financeiras, elas exploram economicamente uma atividade que é, de certa forma, delegada pelo Banco Central, pela União, no caso, né? Por meio de uma autorização que é franqueada pelo Banco Central, que é uma autarquia federal. Então, em tese, ele faz o regulamento, ou melhor dizendo, a regulação, tá, dessa prática financeira. No entanto, o que você vê na ponta, que é exatamente aquilo que gera os conflitos entre banco, instituições financeiras e consumidor final, isso muitas vezes foge do alcance do próprio Banco Central. Embora o Banco Central, na prática, ele divulgue juros de mercado, a prática, os juros que estão sendo praticados, a média de mercado, você não tem uma efetividade de aproximação do Banco Central junto aos consumidores, vamos assim dizer, ao correntista final, né? E, doutor Álvaro, quando a gente fala desse sistema bancário aqui do Brasil, né, por que a gente consegue encontrar algum motivo de saber por que é tão caro se compararmos com outros países do mundo? Veja, a resposta é bastante complexa, né? O Brasil é um país continental, né, de dimensões continentais. Muitas vezes você vê as pessoas querendo comparar a estrutura do Brasil, seus problemas, com outros países, inclusive países europeus, né? Só que nós temos países europeus que a dimensão, tanto territorial quanto populacional, equipara-se a um Estado brasileiro, né? Então, é importante primeiro entender isso. O Brasil é um país de dimensão continental. Mas nós temos outros países de dimensões continentais, como é os Estados Unidos. Sim, nós temos. Mas nós temos diferenças socioeconômicas muito profundas no Brasil, né? E aí você trazendo essas diferenças socioeconômicas, elas começam a refletir na prática nas operações bancárias, né? Nos contratos firmados junto aos bancos. Exemplo, né? Nós trabalhamos com índices inflacionários no Brasil, índices financeiros que refletem a inflação, que na verdade são analisados sobre um contexto geral, um contexto nacional. E nós temos regiões e pequenos centros menores, urbanos, né, enfim, rurais, no Brasil, que não acompanham esses efeitos macros, né, de âmbito nacional. Então, isso gera também um desequilíbrio, inclusive, nos próprios índices e prática de juros de mercado, né? Então, é difícil você administrar um país tão grande e estabelecer médias de juro, de índice, de âmbitos nacionais, quando nós temos diversas regiões econômicas menores, né, que não acompanham esses mesmos efeitos, né? Então, isso tudo acaba gerando uma somatória de motivos, né, que torna a questão do custo do dinheiro, o custo do crédito no Brasil muito caro, né? Agora, se eu pudesse te falar o que é que realmente gera, por que bancos cobram tanto, né? Quando se fala, inclusive, em uma taxa básica de juro estabelecida pelo Copom, que está nos seus menores índices, né, nas últimas décadas. Por que se fala tanto, então, em juros altos? Eu vou dizer que eu lembro da palavra de um jurista de nome nacional, enfim, num curso sobre direito bancário. Eu lembro que ele disse assim, olha, uma vez eu fui chamado no STJ para tratar sobre essa matéria de juros e ter uma conversa muito franca com os ministros do STJ, e na opinião dele ele dizia, olha, eu acho que os banqueiros no Brasil, eles vão tomar um café da manhã todo dia ou toda semana e acabam definindo assim, no café da manhã, que juros nós vamos praticar hoje, né? Qual é a taxa de juros? Porque se você for analisar tecnicamente, acaba se esvaziando algumas justificativas que até economistas dão para uma taxa de juro alta, né? Geralmente eles culpam a inflação, né? Mas nós vamos ver daqui a pouco, eu acredito, nós podemos falar daqui a pouco a respeito de algumas situações que revelam que a questão inflacionária nem sempre é a melhor justificativa para falar em controle de juros, sabe? Sim. Doutor Álvaro, a gente tem 2 minutinhos nesse bloco.
A gente tem como pontuar, então, assim, quais são as principais ações, por exemplo, que envolvem o direito bancário, por exemplo? A gente tem, eu sei que é um tema mais complexo e se a gente precisar, a gente fala no outro bloco também, mas são algumas ações, né, revisionais, invalidade. Eu queria que o doutor explicasse um pouquinho para a gente sobre isso também. Tá. Bom, primeiro é importante entender uma coisa, nós estamos vivendo a era dos direitos, né? Os consumidores, nós temos consumidores muito bem municiados de armas legislativas, né? Em sua defesa. Por outro lado, nós temos também um problema de inadimplência no Brasil. E, por outro lado, nós temos também os abusos praticados pelos credores. E é aqui que está o problema, a questão do equilíbrio. E falando em matéria bancária, muitas vezes, o problema não está no contrato que você firma com o banco. Às vezes sim, mas nem sempre. O problema, às vezes, não é no instrumento contratual, né? Importante até distinguir que instrumento contratual é diferente da operação econômica. O contrato bancário é a própria operação econômica. E, por incrível que pareça, os bancos, na sua grande maioria das vezes, não cumprem nem mesmo aquilo que está no contrato, naquilo que está no instrumento contratual. Ou seja, o abuso ele ocorre na prática, no lançamento, na execução do contrato, a hora que aquilo é lançado nos extratos, né, que o extrato ele é a alma da conta corrente, é ali que você faz os lançamentos, né, que se faz a materialização daquele instrumento contratual. É aqui que começa a existir os abusos, né? Daí o que você tem? Nós temos daí as ações revisionais, nós temos as ações de invalidade, de ato jurídico, que podem ser de nulidade ou anulabilidade, né? Geralmente as ações de banco, elas se limitam a cobranças, execuções, monitória, busca e apreensões, etc. Mas o que eu tenho de arma hoje, né, para me defender de um determinado abuso em um contrato bancário, né? Nós temos que entender vamos separar aqui duas situações, eu vou tentar ser bem breve nisso. Uma, são as ações de invalidade de ato jurídico, onde eu discuto o quê? Eu discuto a ilegalidade de determinada prática financeira, num determinado contrato, tá? E eu posso discutir sobre o âmbito da nulidade, sobre o âmbito de anulabilidade. Geralmente as questões de anulabilidade envolvem o próprio desfazimento do contrato, não de um ato específico, mas do desfazimento do contrato. A questão revisional já é um pouco diferente. A questão revisional, ela exige um trato um pouco maior, inclusive por conta da própria pandemia. Eu não sei se eu tenho tempo aqui. Pode seguir, depois a gente continua também no outro bloco. Tá. O que acontece? Nas ações revisionais, geralmente nós temos um erro de terminologia, né, cometido até por alguns juízes, até, não é só advogados. A população, em geral, não tem que ter o conhecimento técnico disso, mas, em geral, todo mundo, quando fala, eu vou discutir uma ação bancária, vou discutir um contrato bancário, ele fala em ação revisional. Quando isso não é necessariamente, não é exatamente correto. Por quê? Porque a ação revisional, ela necessariamente não exige, tá, uma ilegalidade, tá, no contrato. Não há necessidade de que haja um abuso no contrato para uma ação revisional. Os abusos, eles geralmente são objeto de ações de invalidade de ato jurídico, porque houve um desequilíbrio já na origem do contrato. Portanto, o judiciário pode intervir nesse contrato. A ação revisional não é isso. A ação revisional é o quê? É quando eu tenho um contrato que, durante a sua execução, ele começa, por algum motivo alheio às partes, ele torna bastante dificultosa a execução do contrato, né? Ou seja, o próprio adimplemento do contrato por parte do consumidor, ele fica prejudicado. Em cima disso, o que é que nós temos? Por conta de uma causa externa, a possibilidade de levar isso ao judiciário e pedir que o judiciário nos ajude, né, a intervir no contrato, muitas vezes, porque o credor se recusa diante dessa situação anormal, em trazer novos elementos para o contrato e fazer um restabelecimento do equilíbrio perdido. Então, quando nós não conseguimos fazer isso diretamente, administrativamente, você pode fazer uso do Poder Judiciário. É o caso exatamente da situação da pandemia, né? Quantos contratos em execução estavam sendo adimplidos, normalmente,
Veio-se a pandemia, comércio fechou, empresas fecharam, né? Profissionais tiveram que ficar em casa, enfim. E esses contratos tiveram a sua inadimplência interrompida. Doutor Álvaro continua aqui conosco. No próximo bloco a gente vai falar mais sobre esse assunto, inclusive da pandemia, porque com certeza a gente tem muitas dúvidas também, né, dos consumidores em relação a esse período de pandemia. Então, no próximo bloco, aqui no programa OAB na TV, a gente vai falar sobre esse tema. Estamos de volta com o programa OAB na TV e hoje o nosso entrevistado é o doutor Álvaro Cassetari, presidente da comissão aqui da subseção de Itajaí de Direito Bancário. Estamos falando um pouco sobre as demandas dessa área no judiciário e a gente fala agora sobre uma outra polêmica, que é a questão da capitalização de juros. A gente tem a questão de juro sobre juro, quando a gente fala, né, com os nossos pais, com os nossos avós, eles falam, essa cobrança não pode ser feita, juro sobre juro. Doutor, a gente quer entender um pouquinho, então, sobre a questão, é um debate já antigo que está na Justiça, existem decisões da Justiça já sobre esse tema. Explica pra gente como que é o andamento disso no Brasil. Cobrar juro sobre juro é permitido, não é? O que a Justiça diz sobre isso? Ô, Luana, você sabe que toda vez que eu tomo um táxi, ou um Uber, às vezes, né? Enfim, hoje agora nós estamos na era dos aplicativos, eu sempre ando dentro do carro e uma das primeiras coisas que, quando a gente começa a conversar, é falar da ordem econômica, né? Daí você vê o taxista metendo o pau no Brasil, brigando, falando de governo, falando de banco, principalmente, e eles entram muito nessa questão, né? Na sua grande maioria, às vezes falando até dos contratos, sabe que nós somos advogados, muitas vezes perguntam, olha, eu estou pagando um contrato e esse contrato tem muitos juros sobre juro, né, doutor? E juros sobre juro é ilegal, né? Há quanto tempo? E as pessoas não sabem o que estamos vivendo hoje no mundo jurídico. Essa questão de juros sobre juro hoje no Brasil, ela foi legalizada de forma generalizada. Antes o juro sobre juro era considerado uma exceção. Hoje ele é quase que uma regra. Isso por conta do quê? Desde a década de 30, 60, nós tínhamos esse debate no Brasil. E na década de 60 o STF estabeleceu que a prática de juros sobre juro, que nós chamamos de juro composto ou anatocismo, né? Ele seria ilegal, mesmo que as partes concordassem com isso. Apenas em algumas situações previstas em lei é que você teria a permissão para se praticar o juro composto. No entanto, por conta de uma medida provisória, ainda do Fernando Henrique Cardoso, lá de 2000, essa medida provisória acabou sendo afetada por um emendão constitucional, que nós chamamos, e ela acabou sendo eternizada como se fosse uma lei. E essa medida provisória, em 2012, a partir de 2008, mas principalmente a partir de 2012, ela foi objeto de um precedente do STJ, né? Não vou, enfim, entrar em muitos detalhes técnicos aqui, mas ela estabeleceu que aquela medida provisória era válida. Né? E o que faz essa medida provisória? Uma medida provisória que tratava de questões completamente diversas de direito bancário, trazia lá um artigo 5º, dizendo que era permitido praticar juros sobre juros nos contratos bancários. O que é importante entender sobre isso, essa questão do que é juro sobre juro? O juro sobre juro, se nós pudéssemos entender, o juro remuneratório é o preço de um contrato. Eu capto, então eu tomo aquele capital do banco e tenho um preço que eu pago por esse capital. Esse preço é o chamado juro remuneratório. O juro sobre juro é quando nós temos esse preço, esse ganho que o banco tem, porque a parte lucrativa está no juro remuneratório, ele é computado não mais em cima apenas de capital, mas ele é captado em cima de taxas de juro também já incorporadas ao capital. Nós temos um erro muito crasso cometido no meio jurídico que fala assim, capitalização de juro, como se capitalização de juro fosse o juro composto. Capitalização de juro é apenas a forma de incorporar o juro sobre o capital. Eu posso fazer isso de forma simples ou eu posso fazer de forma composta. A forma simples é o quê? Eu apenas cobro o juro em cima do que eu realmente emprestei. O juro composto, não.
ele é o quê? Ele é a cobrança do juro sobre o capital mais juro incorporado. Então, na prática, o que isso gera? É aqui que nós temos um grande problema no Brasil. É aqui que está a grande questão. Você vê muito economistas falando sobre taxa econômica, a taxa de juro remuneratório, o controle dessa taxa, que temos que ter taxas menores, quando às vezes o grande problema não é a taxa do juro. Aliás, o brasileiro já está acostumado a trabalhar com altas taxas de juro comparadas com o mercado internacional. A questão é que, no Brasil, o que acontece? A taxa de juro composto, né, ou seja, a forma da capitalização de juro, é ela que vai refletir no que eu efetivamente vou pagar. Muitas vezes o meu contrato prevê uma taxa baixa até, digamos lá, de 2%, 1%, 1,5%, né, que é alta no âmbito nacional, mas para os nossos parâmetros nacionais é uma taxa relativamente baixa. Só que o que acontece? O problema é a forma que essa taxa é praticada e o que ela efetivamente é aplicada na execução do contrato. E aí você soma com a taxa anual. Então, muitas vezes, nós temos uma taxa nominal de 1%, 1 ou 2%, e uma taxa efetiva que muitas vezes chega a 80% num único contrato. Uma taxa efetiva anual. Por que isso? Por causa do juro composto. Então, é como se você desse uma carta branca, você assina um contrato, mas a permissão de praticar juros sobre juros é como você dar uma carta branca para um banco, né, para um gerente, para ele estabelecer o tipo de progressão que ele quiser. E muitas vezes essa progressão é até geométrica. E tem o que o consumidor fazer na hora de assinar o contrato, né, nessa questão ou não? Bom, eu já vi, veja, eu trabalho nessa área há 21 anos, né? E eu já vi algumas pessoas falarem assim, algumas autoridades, mas quem escolheu essa taxa de juros foi o consumidor, né? Quem escolheu o banco foi o consumidor, foi a empresa, foi o correntista. Como se eu pudesse sair de um banco a toda hora e permear todo o mercado financeiro escolhendo qual banco me traga a melhor taxa. Isso, na prática, não funciona, sabe? Então, o que acontece? Diante disso, eu tenho aí uma situação de hipossuficiência, independente até se é uma empresa ou um consumidor final mesmo, uma pessoa física. Eu tenho uma situação de inferioridade para discutir isso. Geralmente, os contratos bancários, eu recebo eles da forma que me é apresentado dentro da política de cada gerência. Agora, o que dá para fazer? Eu tenho o socorro do judiciário. Segundo o STJ, existe a possibilidade de praticar juros de mercado, no entanto, o abuso ele não é aceito, ele tem que ser afastado pelo judiciário. Ou o abuso ocorre na taxa, ou o abuso ocorre na capitalização de juros. E aí eu tenho as ações, enfim, que nós falávamos há pouco, que eu posso me socorrer e tentar afastar, né, esses abusos praticados nos contratos em geral. E é tão difícil para o consumidor ler ali naquele contrato, aquelas letrinhas. Com certeza essa parte dos juros deve estar na menor letra possível, né? Não, a leitura dos contratos bancários, ela cria uma dificuldade até para nós, operadores do direito, especialistas na área. Tá? Então, exigir que um consumidor final tenha amplo conhecimento do que ele está assinando é completamente fora da nossa realidade. Doutor Álvaro, continua aqui conosco. No programa OAB na TV a gente vai para um breve intervalo, mas na sequência a gente volta a falar mais sobre esse assunto do direito bancário. Com certeza os nossos telespectadores que estão acompanhando agora se encaixam em muitas dessas histórias que o doutor Álvaro trouxe aqui. E no próximo bloco a gente vai tentar entender um pouquinho mais também sobre esse momento de pandemia. Como que tem sido a atuação dos bancos neste momento de pandemia? Será que a gente teve uma redução de juros, uma redução de cobranças, de taxas? Vamos saber isso no próximo bloco. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa OAB na TV. Hoje falando sobre direito bancário com o doutor Álvaro Cassetari, que é o presidente da Comissão de Direito Bancário aqui da subseção.
de Itajaí. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse momento de pandemia, né, doutor Álvaro? Lá no primeiro bloco a gente já falou um pouquinho sobre a questão das revisões dos contratos. E a gente quer saber se nesse momento de pandemia a gente teve, como que foi essa relação entre bancos e clientes? Houve uma facilitação nesse acesso a alguns acordos ou não? Veja, aí é uma questão bem delicada, e polêmica, né? Vocês vão lembrar que no primeiro trimestre de 2020, o Banco Central, né, foi noticiado ali de forma ampla, o Banco Central ele fez uma injeção no mercado, injetou muito dinheiro no mercado, né, reduziu empréstimos, fez a redução de compulsórios em favor dos bancos. Nós estamos falando aí, quando eu falo que houve muito dinheiro, nós estamos falando de dinheiro na casa de bilhões, né, injetado nas instituições financeiras para que esse dinheiro pudesse chegar na ponta final. Só que isso eu posso falar com muita propriedade, porque é o que nós estamos vivendo dia a dia, como advogado do dia a dia nisso, nós estamos convivendo com essa realidade. Esse dinheiro não chegou para o consumidor final. Para a pessoa física, então, muito menos. Hoje, pelo contrário, as taxas de juros, elas aumentaram. Eu acho que faltou agora um pouco de sensibilidade de momento, quando todos, né, estão aí clamando por uma cooperação mútua, né? O próprio judiciário tem apelado para isso, para que as pessoas que têm suas relações comerciais, uma busque a outra para tentar achar soluções, né, para suas inadimplências, para rompimento de contratos, enfim, que foram gerados com a pandemia. Só que isso parece que não afetou as instituições financeiras. Então, infelizmente, nós não temos hoje um papel colaborativo por parte dos bancos. Tá? Eu só espero assim, que o Ministério Público Federal ainda tome alguma medida de investigação a respeito disso, porque dinheiro foi investido, né, por parte do Banco Central e isso não chegou ao consumidor final. E esse dinheiro, quando a gente fala que foi investido por parte do governo federal, qual seria o motivo, né, desse investimento do governo federal feito aos bancos, doutor? Só para a gente também explicar. Porque assim, o dinheiro, o banco ele trabalha, né? O banco trabalha de que forma? Né? Ele faz a captação também de dinheiro, ou dos depositantes, né? Captação interna desse dinheiro, e faz a intermediação disso e a aplicação disso. Né? E é onde ele faz o empréstimo. Ou seja, o banco também precisa de estrutura sólida para poder ajudar as empresas que precisam de socorro, as pessoas físicas que precisam de socorro. Então, esse dinheiro veio com esse objetivo, para que desse esse suporte para que realmente chegasse nas pessoas na época de pandemia, para que elas pudessem continuar, né, cumprindo seus compromissos. Por exemplo, um empresário, com toda a sua gama de responsabilidade, tanto tributária quanto trabalhista, ele não pode parar simplesmente, né? Ele não pode simplesmente dispensar seus empregados. Esse é um caso que você precisa se socorrer muitas vezes, né, de um recurso de terceiro, no caso junto ao mercado financeiro, para honrar os seus compromissos. Sim. Doutor, lá no primeiro bloco a gente falou também sobre a questão das revisionais nesse momento de pandemia, né? Tem algo mais que a gente acabou talvez não comentando naquela oportunidade que seria importante a gente falar agora? Então, a revisional, necessariamente, para uma ação revisional, diferente de uma ação declaratória de nulidade, se eu já tenho um contrato abusivo, eu vou lá e vou entrar com uma ação de nulidade ou anulabilidade desse contrato, porque há um vício nele. Um abuso desde o início. Agora, muitas vezes eu tenho um contrato onde eu não tenho nenhum tipo de abuso, às vezes eu não tenho, embora isso é raro em matéria bancária, mas eu estou cumprindo o contrato. O que eu não consigo fazer é continuar pagando ele na forma como que foi estabelecido inicialmente. Como é o caso da pandemia. Nós tivemos rompimentos, né, da ordem econômica que geram também rompimentos do trato financeiro junto a uma operação bancária. O que pode ser feito? Eu posso me valer da ação propriamente chamada ação revisional de contrato, né, onde eu levo isso para o judiciário e o judiciário vai fazer o quê? Ele vai estabelecer numa operação o que é lucro
da operação, o que é custo de uma operação. Geralmente o custo não pode ser mexido, ele tem que ser pago imediatamente. Agora o lucro, eu posso diminuir o lucro de uma operação. Eu posso, se não diminuir, eu posso diluir o pagamento desse lucro no tempo. Ou seja, o judiciário pode fazer uma intervenção, né, para permitir mexer na forma, em outras palavras, né, para o telespectador nos ouvir, nos entender, eu posso mexer na prestação do contrato, né, diluir ela no tempo, diminuir o valor dela. Eu posso obter um prazo de carência junto ao banco, né? Isso pode ser feito. Se o banco se recusa, eu posso usar o Poder Judiciário para fazer a intervenção disso. É interessante, só para não deixar faltar um dado importante, nós tivemos uma medida provisória que foi convertida em lei, chamada Medida Provisória da Liberdade Econômica. Essa medida provisória ela é de extrema importância e ela prevê exatamente situações como essa que eu estou dizendo, além daquilo que o Código Civil já previa, né? O nosso Código Civil de 2002. Doutor Álvaro, aqui em Itajaí a gente tem, inclusive, uma vara especializada há 7 anos, mais ou menos, né? Uma vara especializada em direito bancário. Ter uma vara especializada nessa área acaba auxiliando nessa demanda, porque quando a gente pesquisa sobre direito bancário, a gente vê que essa área é uma das que mais processos possuem aqui no Brasil. Ter uma vara especializada auxilia? Sim, muito, né? Embora quando você, no caso aqui de Santa Catarina, inclusive é bom chamar a atenção, Santa Catarina sempre foi um estado muito pioneiro, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina sempre trabalhou de forma muito próxima, né, da realidade dos conflitos bancários. No entanto, nós temos ainda alguns passos que são lentos, por conta do quê? Da demanda. Nós temos, como em Itajaí, uma vara que é regional. O que é que acontece? Como se regionalizou-se a vara, ela atraiu competência de outras varas, demandas que foram encaminhadas de outras varas. Então, passa-se por um processo de enfrentamento, né, da composição desses litígios, desses passivos, né, anteriores à instalação da vara. Isso é normal, mas é muito positiva a criação da vara, por quê? Porque você ter uma vara especializada, ela permite que haja uma especialização, um aprofundamento de conhecimento e aproximação da realidade das partes, né? Isso soma de forma positiva no resultado das vidas. Doutor Álvaro, passa muito rápido o nosso tempo aqui no programa OAB na TV. Verdade. A gente quer agradecer a sua participação e com certeza a gente vai ter outras oportunidades para falar mais também sobre o trabalho da Comissão de Direito Bancário aqui na subseção. Obrigada, viu? Obrigado, Luana. Um abraço a todos. Um abraço. O programa OAB na TV de hoje vai ficando por aqui, depois de a gente trazer tantas informações, né, sobre o direito bancário. E você já sabe, o programa OAB na TV vai ao ar sempre às terças e quintas-feiras, a partir das 10 horas da noite aqui na TV Câmara, e também está disponível no nosso YouTube da OAB Subseção Itajaí e nas redes sociais, o Facebook e também o Instagram. Até a próxima semana. Um grande abraço a todos.